Falar com cada um de nós essa noite, porque quando Deus coloca algo dentro do nosso coração, é porque Ele quer falar com cada um de nós e que Deus possa trabalhar em nós essa noite, amém? Tiago 4,4 vai dizer assim para nós: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúme. Antes da maior graça, portanto, diz Deus: resisti aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegais-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpais as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificais o coração, senti a vossas misérias, e lamentais e chorais. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhais vós perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Feche seus olhos em nome de Jesus. Meu Deus eterno Pai, Senhor, te agradecemos, Senhor, por estar essa noite aqui, que o Senhor possa tomar as mentes, os corações. Ó Pai amado, ó Deus querido, que o Senhor possa colocar essa palavra dentro do coração de cada um essa noite, Senhor. Ó Deus, que o Teu nome venha a ser louvado e glorificado ao Teu nome. É o que nós te pedimos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar dando grau ao Senhor, meu. Querido, quando Deus traz essa palavra do meu coração, Deus falou para mim: eu quero que você fale sobre adultério. Mas só que, para nós entender o que é adultério, a Bíblia vai relatar para nós que essa palavra que Tiago está relatando aqui não é adultério carnal, mas sim adultério espiritual. E nós vamos ver que os profetas da Bíblia, ele vem repreendendo o povo de Israel na época dos profetas Oséias, profeta Ezequiel, os profetas Jeremias, Isaías. Ele vem exortando o povo por causa de quê? Porque o povo tinha se afastado do Senhor e vinha cometendo adultério com outros deuses. E quando nós vamos ver adultérios aqui na Bíblia, adultério ele é classificado como prostituição também e idolatria. Então, adultério é classificado na Bíblia como prostituição também e idolatria. Então, os três compõem uma só coisa. Então, quando nós vamos falar de adultério aqui, o que é adultério? Adultério é quebra de aliança, desvalorização de um contrato. E isso tudo aí, quando nós casamos com nossas esposas, ou as mulheres casam com seu marido, elas estão assinando um contrato de casamento e fazendo uma aliança. A Bíblia vai dizer que tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu, e tudo que nós desligar aqui na terra será desligado no céu. Então, quando o marido e a mulher se casam, ele está fazendo uma aliança, tanto com a mulher como com Deus lá no céu. Então, quando o homem começa a adulterar, a desviar o seu olhar para a sua mulher, ele está tendo uma quebra de contrato, uma quebra de aliança, não só com a sua esposa, mas também com Deus aqui na terra. Por quê? Porque todas as vezes que o ser humano, ele desvia o caminho do seu casamento, procura outra mulher, ele está desvalorizando a sua esposa. Ele está dizendo para ele mesmo: aquela mulher não satisfaz mais os meus desejos. Então eu vou procurar uma mulher agora que, satisfaça todos os meus desejos. Então, em vez de ele agora abraçando, amando a sua mulher, o ser humano terreno aqui, ele vai começar a dar atenção a outra mulher aqui na terra. E o que é que acontece? Em vez dele começar a presentear a sua mulher, aí ele começa a presentear a sua amante.
E aquilo ali que acontece no casamento, você começa a destruir a tua casa, a sua família, os filhos. Então o casamento que a pessoa constituiu perante Deus, a gente está desvalorizando. Nós estamos quebrando uma aliança com as nossas esposas, quebrando uma aliança com as nossas mulheres. E a Bíblia vai dizer em Mateus, capítulo, se eu não estiver enganado, 7, é 7, não adulterarás. Aquele que pelo menos atentar, a olhar e desejar no seu coração para uma mulher, desejando ela, a Bíblia vai dizer que já adulterou. E na lei de Moisés, na época, o adultério carnal, ele era ali, como é que diz? O casal tinha que ser apedrejado quando ele adulterava. Então tinha que ter o apedrejamento na mesma hora. E hoje não, hoje nós estamos debaixo da graça e da misericórdia de Deus. A Bíblia fala que a graça e a misericórdia de Deus é a causa de nós o quê? Não sermos consumidos. Então nós hoje, querido, temos que se agarrar a quem? Hoje a Deus. Então quando nós vamos falar de adultério, a carne, nós estamos entristecendo as nossas esposas, ou a mulher entristecendo o seu marido, e nós passamos a se dedicar mais à amante do que à mulher de casa ou o marido. A mesma coisa estava acontecendo no povo de Deus na época de Israel. Então, quando o diabo vai dizer para nós, adúltero e adúltera, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? O que é que Tiago está dizendo? Todas as vezes que nós somos servos de Deus, mas estamos dando, como é que diz, atenção, mais às coisas do mundo, nós estamos adulterando espiritualmente. Por quê? Porque nós estamos dando mais, como é que diz, gastando mais o nosso tempo com as coisas do mundo do que com Deus. Nós vamos caminhar aqui dentro da palavra, nós vamos entender sobre essa palavra. E Tiago vai dizer que o Espírito, a mesma maneira que a nossa mulher, o nosso marido tem ciúme de nós, o Espírito de Deus também tem ciúme de cada um de nós que somos servos de Deus. Mas muitas das vezes, muitos de nós adulteramos e não percebemos. Estou dizendo que não é todo mundo, muitos de nós. Às vezes até eu mesmo. Nós adulteramos espiritualmente, mas nós não percebemos. Como? No caminhar do nosso dia a dia. Porque muitas das vezes nós tiramos muita atenção, foco de Deus, e damos muito foco para as coisas do mundo, para o entretenimento desse mundo, e não damos foco para Deus. Então aqui no livro de Oséias, querido, capítulo 2 e 1, coloca aí para mim, por favor, Oséias, capítulo 2, versículo 1, querido. Oséias 2, 1. A Bíblia vai dizer mesmo assim: dizeis a vossas irmãs, a mim e a vossa irmã Ruama. Pode passar. Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou mais o seu marido. Aí fala mesmo assim: e desvie ela sua prostituição da sua face, e o seu adultério de entre os seus seios. O que é que Deus está dizendo aqui? Você repreende a tua mãe, porque aqui Oséias tinha casado com a sua mulher, e a Bíblia vai dizer que todo dia, ou sempre, aquela mulher estava saindo para se prostituir com outros amantes. Então aqui na palavra Deus está dizendo o quê? Repreende a tua mãe, porque ela está saindo para se prostituir. E essas duas pessoas aqui, a Bíblia vai dizer que é Judá, o reino do norte e o reino do sul, que esses dois reinos estavam se prostituindo. Então Deus estava dizendo aqui para o profeta Oséias, para que esses dois filhos dessas prostitutas repreendessem a sua mãe. E a palavra de Deus vai dizer mesmo assim: eu repreendo e castigo todos quanto eu amo. Então o adultério, querido, espiritual, faz com que o Espírito Santo de Deus se entristeça da minha e da sua vida, da minha e da sua caminhada. Então essa personagem aqui, ela Deus tinha dado a Oséias uma mulher prostituta para representar o povo de Deus da época, o povo de Israel, a maneira que o povo estava se prostituindo.
Então a palavra de Deus vai dizer para nós que mesmo ela se prostituindo, aí ela dizia depois, agora eu voltarei para o meu amor, para o meu amante, para o meu primeiro marido. Por quê? Porque quando ela não achava satisfações, quando ela não era presenteada pelos seus amantes, ela dizia, agora eu vou voltar para aquele que cuida de mim, que me dá as coisas. A mesma maneira é o crente na casa do Senhor hoje. A mesma coisa somos muitas pessoas crente na casa do Senhor. Está dentro da casa de Deus, diz que está amando a Deus, mas vai lá para fora se prostituir. Com o quê? Com outros amantes, com outros deuses, com outras coisas que culpa a sua vida circular. Aí quando ela lá fora não tem mais com que preencher o seu vazio, preencher o seu sentimento, ela fala, agora eu vou voltar para a casa do Senhor, porque agora é que eu preciso dele. Porque muitas das vezes a pessoa vai lá para fora, para o mundo, e depois pega uma doença, uma enfermidade, aí fala, eu vou para a casa do Senhor buscar a cura. Porque as pessoas, os amantes lá de fora, não está dando cura a elas, está trazendo mais dor, mais tristeza e mais sofrimento para a vida dela. Então o que é que a Bíblia fala, o que é que Tiago vai falar para nós? Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, quando nós não sujeitamos a Deus, o diabo, querido, ele entra na nossa vida mesmo para destruir a nossa casa, para destruir a nossa família, para destruir os nossos filhos, para destruir os nossos casamentos. Por isso que a Bíblia fala, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Mas o povo de Israel continuava pecando. Oséias repreende eles. Ezequiel repreende eles. Jeremias repreende eles. Mas eles continuam na sua prostituição. E a Bíblia vai falar no livro de Mateus, capítulo 6, 24. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus nem a mamão, não podeis servir a Deus nem o mundo, não podeis servir a Deus nem as coisas que estão lá no mundo. O que é que ele está dizendo aqui? Nós não poderemos servir a duas pessoas ao mesmo tempo. Ó, irmão, mas que parte de servir que você está falando? O que é que o autor está dizendo aqui? Quando nós se dedicamos mais a um, nós estamos desprezando o outro. Quando o marido se dedica mais à amante, está desprezando a sua mulher. Quando ele arruma um amante no mundo, a mesma coisa é o povo de Deus. Quando ele arruma um amante espiritual lá fora, eles esquecem do Senhor e começam a se dedicar às coisas lá de fora que ocupam a vida deles lá fora. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas aqui Mateus está dizendo, não poderei servir a Deus nem a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Então, o que é que ele está dizendo? Nós não podemos servir a Deus nem as coisas lá de fora. Eu não posso servir a Deus, nem servir a um time de futebol. Porque muitas das vezes eu deixo de vir para a igreja para olhar um final de jogo, de um campeonato que existe na televisão. Muitas das vezes nós se dedicamos mais a um time de futebol do que a Deus. Nós amamos mais um time de futebol do que a Deus. Nós amamos mais uma novela do que a Deus. Nós amamos mais uma minissérie do que a Deus. É isso que Deus está falando. O povo está se prostituindo e ainda estão vindo para a minha casa me adorar. Querer as coisas de mim ainda. Querer milagre, querer maravilha. É isso que Deus está dizendo para nós. Ou nós amamos a Deus ou amamos o mundo. Porque os crentes estão parando de se dedicar ao Senhor, à obra do Senhor, à casa do Senhor. Muitas das vezes
o louvor, não estou dizendo que é o louvor, calma aí, tá? Muitas das vezes, um pregador, muitas das vezes um presbítero, muitas das vezes um diácono, muitas das vezes um pastor, muitas das vezes nós estamos se dedicando mais às coisas do mundo, a adquirir mais bênção, bens materiais, com a nossa própria força, com a nossa própria carne, e desprezando ao Senhor. Isso aí se chama adultério e prostituição espiritual, querido. Aí a Bíblia fala, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí Oséias capítulo 2, versículos 6 e 8. Coloca aí para mim, por favor. Portanto, eis que cercarei os teus caminhos, e com espinho e levantarei uma parede de sebe, para que ela não ache as suas veredas. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, e o mosto, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. O que é que Deus está dizendo aqui? Não sabe eles que eu dei o trigo, dei as bênçãos, dei todas as coisas para suprir as suas necessidades terrenas, suas vestimentas, seus calçados, dei prata e ouro. Aí a Bíblia está dizendo aqui, mas eles, o grão, o mosto, o óleo, lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Então, o que é que a Bíblia está dizendo aqui? Que o nosso dinheiro, o salário, muitos crentes usam o seu salário. Muitos crentes usam os seus bens materiais para quê? Para gastarem com Baal lá fora. Ah, mas o que eu estou gastando? Querido, tem muitas pessoas que estão dentro da casa do Senhor, mas ainda estão frequentando um baile funk. Muitas pessoas que estão dentro da casa do Senhor, não estou dizendo aqui, querido, mas é a casa do Senhor, o povo de Deus é geral, o mundo todo. Mas ainda estão se prostituindo carnalmente, gastando seu dinheiro com prostitutas, em hotéis, gastando seu dinheiro em bebidas, gastando seu dinheiro em jogo. E aqui a Bíblia está dizendo que Deus deu tudo para o povo de Deus, mas o povo foram gastar lá fora com Baal. Quem é Baal? Baal simboliza aqui o próprio inimigo da nossa alma. Querido, Deus tem dado os nossos bens material para quê? Para que nós possa usar com nós mesmos, com nossa casa, com nossa família e abençoar a casa do Senhor. Por isso que Deus está dizendo aqui, muitas das vezes, por isso que eu coloquei barreiras, impedimento na vida dele para que ele não conquistasse nada. Coloquei muitas coisas, cerquei ele de barreira e de impedimento para que eles não viessem ter mais nada. Por quê? Porque tudo que Deus está dando a muita gente dentro da casa do Senhor, está gastando lá fora na prostituição, está gastando lá fora nos bares da noite, está gastando lá fora nas festas da noite, e não estão glorificando o nome do Senhor dentro da casa do Senhor, querido. Então Deus está dizendo, eu multipliquei o ouro dele, a prata, multipliquei tudo, mas eles foram gastar com Baal, o amante espiritual, o Deus dele espiritual. A Bíblia fala que quando nós abençoamos a casa do Senhor, Deus nos abençoa. Querido, eu fui do mundo. Eu fui do mundo. Quando era para gastar na bebida e na farra, eu não tinha pena não. Mas fale hoje, dá R$50 para a casa do Senhor para ver se muitos de nós não murmura. Eu não tenho não. E muitas pessoas lá fora estão sentando na porta de um bar e em 2 horas, 3 horas está gastando R$200, R$300 com a cerveja, gastando R$200, R$300 com as coisas do mundo. E quando é para dar uma oferta na casa do Senhor, nós dizemos, não, eu não vou dar não, que isso não é Deus não. Quem falou que o diabo quer que você abençoe a casa de Deus? Quem falou que Satanás nunca quis que a casa de Deus fosse abençoada para que a obra dele crescesse? O diabo não quer isso, querido. É Satanás que coloca na nossa mente, não dá não, que isso aí não é de Deus não.
É o diabo que usa lá fora as pessoas dizendo mesmo assim, tu agora está dando dinheiro para pastor, está dando teu dinheiro para a igreja, está gastando teu dinheiro para os crentes. É Satanás que usa essas palavras na minha e na sua mente e usa as pessoas lá de fora. Para quê? Para que eu e você endureça o coração e não abençoe a casa do Senhor. Mas quando é para a parte do inferno, nós abrimos o nosso bolso e não choramos, querido. Nós não choramos. Por quê? Porque aí Deus está conosco nessa hora. Aqui dentro da igreja Deus não está não. Que quando o pastor fala, nós estamos fazendo uma obra, se você puder abençoar com 50, 100, 200. Não, isso não é de Deus não, é do diabo. É, querido. Eu digo isso porque já passou comigo, já aconteceu comigo. Deus mandou dar conta ao pastor, eu falei que não era Deus que estava falando. Eu estou falando para você. Nós botamos o diabo na frente das coisas que Deus está falando na nossa vida. Amém? Vamos aqui, Malaquias 2, 11 e 13. Malaquias 2, 11 a 13. Judá foi desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor. Judá profanou o quê? A santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com as filhas de deuses estranhos. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, e o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazer isto, cobris o altar do Senhor de lágrima, de choro e de gemido, de sorte que ele não olha mais para as ofertas, nem aceitará com prazer das vossas mãos. A Bíblia está dizendo aqui que Judá, que o povo estava se prostituindo e profanaram a santidade do Senhor. E a Bíblia vai dizer que a santidade de Deus é o que Ele mais ama na minha e na sua vida. A santidade de Deus na nossa vida é o Espírito Santo que habita em nós. É o que Ele mais ama. Então está dizendo, Judá profanou a santidade do Senhor, o qual Ele ama, e se casou com as filhas de estranho. Aí a Bíblia vai dizer que Deus extirpará essas pessoas do meio do povo de Deus. Querido, não adianta eu e você ficar dizendo, está vendo o que está acontecendo com aquele pastor, com aquela pastora, ou com fulano, ou com cicrano, ou com pessoa tal. Não adianta eu e você estar falando essas coisas, porque o Senhor, Ele quem vela por sua santidade. Deus vela pela sua santidade. Não adianta o homem ou a mulher profanar o nome do Senhor e achar que isso aí vai passar impune na vida dele, porque Deus vai cobrar e vai cobrar caro de cada um de nós a sua santidade. Então é por isso que nós devemos mandar a Bíblia, porque aqui a palavra de Deus vai dizer, seja santo, porque o Senhor é santo. Então seja santo em todas a vossa maneira de viver. O que é que Deus está dizendo? Seja santo, porque o Senhor é santo. Não profana a santidade do Senhor na minha nem na sua vida, nós não podemos profanar. Nós não podemos, querido, trazer escândalo da nossa vida para a casa do Senhor, nem para a nossa vida, porque a Bíblia fala que nós somos rodeados de testemunho. Os céus, a terra e o inferno, eles estão nos observando para saber como é que nós estamos caminhando aqui na terra. O céu está olhando para nós e o inferno está olhando para quê? Porque a Bíblia fala que Satanás, ele é o acusador da nossa alma e todos os dias ele vai nos acusar lá no tribunal de Cristo. Para quê? Para poder entrar na nossa vida e nos destruir. É isso que o inimigo quer. Que nós profane, que nós blasfeme, que nós escandalize o nome do Senhor.
É isso que o diabo quer de nós, querido. Então Deus, querido, Ele nos ama. O nosso corpo é santo, a nossa vida é santa, o nosso coração é santo. Tiago vai dizer mesmo assim para nós: senti as vossas misérias, lamentais e chorais, convertei o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Por que ele está dizendo o vosso riso em pranto? Porque ele está dizendo que o riso lá de fora do mundo não satisfaz o nosso desejo espiritual. Aí fala: converteu o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. É melhor entrar chorando no céu do que descer alegre para o inferno, querido. É melhor nós entrar chorando no céu do que descer sorrindo para o inferno. Por isso que Tiago vai dizer: para que nós nos entristecer, chorais, convertei o vosso riso em pranto e ao vosso gozo em tristeza. Então é melhor nós subir chorando do que descer sorrindo para o inferno. É o que muita gente aí fora estão fazendo. O mundo aí fora, o adultério para eles são normal. Ter 2, 3 mulheres para o mundo aí fora é normal. Servir a vários deuses aí fora é normal. Porque existe muito Deus aí em vários lugares. Mas Jesus falou o quê? Êxodo capítulo 20, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de ti, nem adorarás a ele, nem se ajoelharás a ele, nem darás culto a ele, porque eu sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas uso de misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ele está dizendo: eu sou o único Deus que tem que ser adorado. Não terás outros deuses, não se prostrarás a ele, não amais mais a eles do que a mim. Não buscais outros deuses, porque eu sou um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos. É isso que Deus está dizendo para nós. Bota aí 1 Coríntios, querido. Capítulo 6 e 13. 1 Coríntios 6 e 13 vai dizer para nós: os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membro de Cristo? Tomais, pois, os membros de Cristo e faloais o membro de uma meretriz? Ou não por certo? Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse 2, numa só carne. Mas o que se junta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por um bom preço. Glorificais a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Querida, a palavra de Deus vai dizer para nós que o homem e a mulher, quando se casam, eles se tornam uma só carne. Então, ali é uma aliança. Quando o homem e a mulher se casam, não é a aliança do dedo que está valendo, é a aliança que ele fez com ela. Que ele falou:
até que a morte nos separe. Só que com Deus não. A morte vai nos juntar, mais ainda. Aqui na terra, até que a morte nos separe. Então, quando nós casamos com a mulher, é uma só carne, um só corpo, uma só alma. Estou falando do espírito do homem, um só espírito. A mesma coisa é com Deus. É um só corpo, um só alma e um só espírito. Então a Bíblia fala que aquele que junta com Deus, com Cristo, que o nosso corpo agora é membro de Cristo. Tudo que nós temos agora não pertence a nós mais. O mundo lá fora fala mesmo assim: meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser, ninguém manda no meu corpo, porque quem manda no meu corpo sou eu. Quem falou que nós mandamos em nós mesmos? Nem quem está lá fora manda no seu próprio corpo. Por quê? Porque foi Deus que fez o homem e colocou o seu fôlego de vida dentro dele. Então quem está lá fora não manda no seu corpo. Porque na hora que Deus tirar o fôlego de vida daquela pessoa que está lá fora, ela não tem mais como é dizer que o meu corpo é meu. Porque tudo é de Cristo. A Bíblia fala que tudo é dele, tudo foi feito para ele e para ele são todas as coisas. Então não existe eu sou meu mesmo, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser. Não, crente não faz o que quiser. Crente tem que fazer a vontade de Deus e a vontade do Espírito Santo de Deus, querido. Então nós não podemos fazer mais o que nós queremos. Nós não podemos, como é que diz, vestir o que nós queremos. Se nós somos filhos de rei, temos que andar como que? Príncipe e princesa. Quem se veste como prostituta é quem está lá fora, que quer andar mostrando o seu corpo. Mas nós somos príncipes e princesas da casa do Senhor. Então a Bíblia vai dizer que o nosso corpo não é para prostituição. O nosso corpo não é para fazer tatuagem. O nosso corpo não é para botar... Não estou dizendo para ninguém usar brinco não, querido. Aquelas argolonas que estica a orelha, que fica um negócio desse tamanho. O nosso corpo não é para fazer todo tipo de coisa errada que desagrada a Deus. Tudo que a Bíblia fala que nós fazemos no corpo, para que a gente não faça, para que nós não prostituir o nosso corpo. Então, o nosso membro, o nosso corpo é do Espírito. Então, se nós sujar o nosso corpo, o Espírito Santo de Deus não vai habitar mais dentro de nós. Como é que ele vai habitar numa casa suja? Fedendo, nem muitos bebem lá fora, fuma, se droga, se prostitui, e ainda fala, eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. Como? Se está se prostituindo. A Bíblia fala, porque aquele que se prostitui com uma meretriz, se torna os dois uma só carne. Entenda uma coisa aqui, se nós se juntamos com Jesus Cristo, entregamos o nosso corpo a Ele, entregamos a nossa alma e o nosso espírito, quem é que vai habitar conosco? Não é o Espírito Santo de Deus, sim ou não? E agora se nós se juntar com uma pessoa lá do mundo, que ela pratica faz todo tipo de coisa, vai todo lugar que pratica outro tipo de espiritualidade, quem é que vai habitar no nosso corpo, junto com aquela pessoa que a pessoa se juntou? Quem vai fazer parte do nosso corpo não é aquele espírito mau que está na vida da pessoa, sim ou não? Sim, porque nós estamos fazendo troca de espírito. Ali o espírito, quando nós se juntamos com as nossas mulheres, nós estamos compartilhando do mesmo espírito. É o Espírito de Deus que está em nós. Por isso que a Bíblia fala, para que nós coabitar com a nossa mulher com sabedoria. Com sabedoria. Então, quando uma pessoa se junta com alguém lá de fora, que tem outro espírito, que não tem o Espírito Santo de Deus, mas tem outro espírito de outra religião, aquele espírito vai passar para a vida daquela pessoa. Vai sim. Porque vai fazer parte da vida daquela pessoa. Por isso que muitas pessoas andam carregadas. Vêm para a casa do Senhor às vezes e aí estão carregadas, porque tem outro espírito comandando a vida deles. Amém? Aí o que é que acontece quando nós praticamos coisas erradas? Coloca Efésios 5:4, por favor, querida. 4:30. Não entristeceis o Espírito Santo de Deus,
no qual estáis selado para o dia da vossa redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da vossa redenção. Então, quando o Tiago está falando aqui de adultério, está falando do adultério espiritual. Tiago está dizendo, não seja amigo do mundo, não praticai as coisas do mundo, não fazei o que o mundo faz, não andais no caminho que as pessoas do mundo estão andando, porque o Espírito que habita dentro de vós tem ciúme, e quando nós adulteramos espiritualmente, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, o qual nós estamos selados, porque nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus para quê? A Bíblia vai dizer para o dia da nossa redenção. A Bíblia vai falar de 10 virgens, 10 mulheres loucas e 10 mulheres prudentes. Então, 5 delas tinham luz e 5 estavam com as lâmpadas apagadas. Eu creio que o Espírito Santo de Deus não fazia mais parte da vida daquelas pessoas. Então, quando eu e você, querido, temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, quando Jesus vier do céu buscar a sua igreja, o que é que vai acontecer? Os anjos vão ver luz na nossa vida, mas se os anjos não conseguirem enxergar a luz, enxergar treva na nossa vida, quem está com luz vai subir, mas quem está na treva vai ficar. Aí vai ficar chorando, dizer, Senhor, por que eu não fui? Porque não estava igual às virgens prudentes, estava como Lucas, dentro da casa do Senhor. Então o Espírito Santo de Deus tem ciúme, ele fica triste por causa de nós. Então, tudo isso, quando nós praticamos o adultério espiritual. Coloca Ezequiel para mim, querida. – 23, 18 e 19. Assim, pois, a descoberta a sua devassidões, e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já se tinha apartado a minha alma de sua irmã. Ela, todavia, multiplicou as suas prostituição, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituiu na terra do Egito. Coloque o 18, por favor. Assim, pois, a descoberta a sua devassidão, e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já tinha apartado a minha alma da sua irmã. Entendeu o que é que acontece? Aqui é alma, em outras traduções fala de espírito. Aqui Deus está dizendo, o meu espírito se afastou de Judá. O meu espírito tinha se afastado de Jerusalém, agora se afastou de Judá, porque elas multiplicaram a sua adoração, elas multiplicaram a prostituição com seus deuses. Aí a Bíblia vai dizer que não só multiplicaram, mas fizeram pior do que as nações pagãs que tinha de redor de Jerusalém. Vai dizer que o pecado do povo de Deus daquela época era pior, eles estavam se prostituindo pior do que as outras nações. Que Deus vai dizer mesmo assim para eles. As outras, se eu não estiver enganado em Jeremias, as outras nações têm os seus deuses, mas eles não trocam os seus deuses por outros deuses. Vocês não, vocês trocaram os seus deuses por deuses que não pode ver, que não pode andar, que não pode fazer nada. E aqui a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus se apartou. Por quê? Porque eles tinham multiplicado o pecado, multiplicado a prostituição, multiplicado o adultério espiritual. Então, o que é que aconteceu? Deus se apartou deles, querido. Se o Espírito de nós, a Bíblia fala que o Espírito se aparta quando nós pecamos, quando nós adulteramos, quando nós mentimos, quando nós se prostituímos, quando nós fazemos todo tipo de coisa errada lá no mundo e viemos para a casa do Senhor. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus se apartou daquele povo. Por quê? Eles deixaram o manancial de água viva e cavaram cisterna
que não retém água. Foi isso que o povo de Deus fizeram nessa época. Então, quando Tiago vai dizer adúlteros e adúlteras, está falando desse adultério, querido, o adultério espiritual. Oséias capítulo 6 vai dizer para nós, versículo 4. Oséias capítulo 4, versículo 12 e 13. O meu povo, isso é Deus falando, tá, querido? O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde. Ó, o Espírito está respondendo eles, tá? Porque o espírito de luxúria os engana e eles se corrompem. Portanto, apartando-se da sujeição do seu Deus, sacrifica sobre os cumes dos montes e queimas incenso sobre os altares, debaixo do carvalho e do álamo e do almeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. Entendeu o que está acontecendo aqui? O povo estão consultando a madeira. E a Bíblia vai dizer mesmo aqui, e a vara lhe responde. Aí fala, porque o espírito de luxúria os engana e eles se corrompem. Aqui nessa prostituição há um espírito de luxúria, um espírito de prostituição, um espírito de adultério. Então ele vai dizer aqui no último capítulo, por isso que os seus filhos e suas noras, suas filhas se prostituem e suas noras adulteram. Por quê? Porque nós somos a sombra dos nossos filhos. O que nós fazemos, nossos filhos praticam também, querido. Se eu pratico uma coisa errada, o meu filho, que é pequeno, ele está vendo eu fazer a coisa errada. Está crescendo, vendo eu dentro da casa do Senhor, muitas das vezes mentindo. Vê eu dentro da casa do Senhor, muitas das vezes me prostituindo. Vê eu dentro da casa do Senhor, muitas das vezes enganando. Vê eu dentro da casa do Senhor, muitas das vezes vendo uma novelinha. Né? Ou um Big Brother, Brasil. Ou também estou vendo uma minissérie, um futebol, uns filmes. Então meus filhos vão fazer o quê? O que eu estou fazendo. Por quê? Porque o que eu fizer, eles vão fazer. Se eu busco a me santificar, a adorar o Senhor, a buscar a face do Senhor, a minha casa, ela vai ver o quê? Meu pai está se santificando, minha mãe está se santificando, então eu vou me santificar também. Aqui os filhos estavam fazendo o que os pais estavam fazendo. Se os pais estavam adulterando, os filhos estavam adulterando. Aí os filhos diziam, aí não só os filhos, aí as noras diziam também, eu vou adulterar também, porque eles estão adulterando, eu vou andar no mesmo caminho que ele está andando. Então se nós andamos em caminho reto, nossos filhos vão andar em caminho reto. Vai crescer até os 18, 19, 20 anos, e se nós ensinar eles a andar em caminho reto, eles vão andar. Agora, depois dos 20 anos, se ele escolher outros caminhos, querido, você ensinou seu filho no caminho do Senhor. Você ensinou sua filha no caminho do Senhor. Não adianta eu e você querer discutir, como é que está repreendendo toda hora e o filho achando o pai ou a mãe chato. Entenda uma coisa, a Bíblia vai dizer que o pai deixou o filho pródigo ir. Sim ou não? Sim. O pai deixou o filho pródigo ir. Porque o pai estava dizendo, se ele quer ir, então deixa ele ir. Mas o filho pródigo já tinha se tornado o quê? De maior. Ele falou, eu quero a minha herança. Eu quero a minha herança. Aí o pai falou, vou deixar ir. Depois que ele gastou toda a sua riqueza, todos os seus bens, e ele viu que não tinha mais como ser sustentado lá fora, o que é que ele falou? Vou voltar para a casa do meu pai, que lá tem do bom e do melhor. Assim acontece, querido, na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Deixe ir. Não adianta brigar, discutir, bater, porque um dia o Espírito Santo de Deus vai trazer eles de volta, porque foram ensinados no caminho do Senhor. A Bíblia fala que as minhas mãos nem as suas mãos mais, temos mais como sujar do sangue dele. Deus não vai cobrar a nós mais.
Porque nós nos ensinamos a andar no caminho reto. Temos que aconselhar sim. Eu não estou dizendo que nós não devemos aconselhar os nossos filhos, nem aconselhar a nossa casa. Mas não adianta brigar, discutir, puxar cabelo, que nem muitos pegam e batem às vezes. Depois que completou 18, o filho homem, ou 19, a filha mulher 20. Então, querido, é eles e Deus. Então, daí para frente, nós vamos aconselhar, fazer o que é certo. Andar no caminho certo. Mas vai ter uma hora que ele vai sentir saudade do papai, da casa do pai. Porque lá fora só tem bolota de porco. Lá fora só tem comida que não presta. Só vai se alimentar do que é ruim. Mas um dia Deus vai trazer de volta. Porque se é promessa do Senhor, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. A Bíblia fala que Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, a promessa dEle vai cumprir na minha vida, na sua vida, na vida do seu filho, na vida da sua filha, no seu casamento, na sua família, na sua parentela. Se Deus falou, vai vir, vai ser pregador, vai ser pregador. Vai ser do louvor, vai ser do louvor. Vai ser missionário, se Deus falou, vai ser missionário. Se Deus prometeu, Ele cumpre, querido. Então não adianta nós brigar e discutir. Amém? Vamos para o final, né? Está quase dando a hora. Apocalipse capítulo 2, 20. Mas tenho contra ti, que o tolerasse que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostitua e coma dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei em uma cama, e sobre o que adultera com ela, virá grande tribulação, se não se arrependerem da sua obra. E ferirei de morte a seus filhos, e todas a igreja saberão que eu sou aquele que sondas as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas. Então Deus sabe, querido, quando repreender. Ele está dizendo aqui, eu dei tempo para que se arrependesse. Eu dei tempo para que voltasse a praticar boas obras. Eu dei tempo para que voltasse para a minha presença. Aí Deus está dizendo, eu dei tempo para que voltasse para mim. Mas se eles não quiserem, eu colocarei ela de cama e colocarei seus filhos junto com ela. Mas ele está dizendo aqui, porque eu sondo a mente e o coração de cada um. Deus, essa noite, que Ele está sondando a nossa mente e o nosso coração. Deus, essa noite, Ele sabe o que está passando dentro da nossa mente e que está passando dentro do nosso coração. Não adianta eu e você andar de engano na presença de Deus. Não adianta outras pessoas andar de engano na presença de Deus. Não adianta ninguém achar que está enganando ao Senhor, porque essa noite Ele está sondando a nossa mente, o nosso coração, Ele está sondando a nossa alma e o nosso espírito. Ele está dizendo, eu dei tempo para que se arrependesse. Ele falou, se não se arrepender, eu vou ferir de morte. Se não se arrepender, eu vou ferir de morte. Porque eu sou aquele que sonda mente e coração. Então não adianta nós querer se esconder de Deus, fazer as coisas escondidas, achando que Deus não está vendo. Deus está olhando para cada um de nós. Jonas tentou se esconder, mas Deus mandou uma tempestade lá naquele barco. Mandou ou não mandou? Mandou, porque era rebelde, não queria fazer a obra do Senhor. Então muitas das vezes entra tempestade. Olha, entenda uma coisa, eu não estou dizendo... Toda tempestade como é que diz? É repreensão de Deus. Tem tempestade, a Bíblia fala que Jesus foi levado para o deserto para quê? Para ser tentado. Foi Deus que mandou ele. Mas muitas das vezes vem tribulação e tempestade na minha e na sua vida por causa da nossa rebeldia. Por causa que nós se rebelamos, não queremos fazer a obra de Deus, não queremos andar
com Deus segundo o desejo do coração dele, praticamos prostituição espiritual, praticamos adultério espiritual, e não queremos, aí Deus está dizendo, não só ela, mas eu vou ferir ela e os filhos. Por quê? Aqui, Ezequiel vai dizer para nós que, Oséias vai dizer que os pais e os filhos se prostituíam, as noras se prostituíam. E aqui Apocalipse está dizendo, eu vou ferir ela e os seus filhos por causa da sua prostituição e seu adultério espiritual. Ele sonda, querido, mente, coração, não adianta nós se esconder do Senhor. Amém? Querido, coloque Ezequiel 23, 35. A gente vai finalizar, amém? Está perto. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como te esquecesse de mim e me lançaste para trás das tuas costas, também carregarás com a tua malignidade e as tuas devassidões. E disse-me o Senhor: filho do homem, julgaria a Olar e a Olibar, rei do norte e rei do sul. Querido, esses nomes aqui são nomes de pessoas que Deus deu, mas são o povo de Israel. Mostra-lhe, pois, as suas abominações, porque adulteraram a sangue, se acha nas suas mãos, e sangue se acha nas suas mãos. Com os seus ídolos adulteraram, até os seus filhos que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumirem. E ainda isto me fizeram, contaminaram o meu santuário no mesmo dia, e profanaram o meu sábado. Porquanto, havendo sacrificado os seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para profanarem. E eis que assim fizeram no meio da minha casa. E o que mais? Mandaram vir um homem de longe, foram-lhe enviado um mensageiro, e eis que vieram. Por amor deles, te lavaste, coloriste os teus olhos, e te ornaste de enfeite. E te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu óleo. Entenda aqui, querido. Entenda aqui, isso aqui. O povo aqui, a Bíblia vai dizer que o povo, além de ter se afastado dele, queimaram o seu povo no fogo, sacrificaram para os deuses. E não só ele estava praticando as abominações deles lá fora, aí a Bíblia vai dizer, no mesmo dia eles vinham me adorar. Dizendo, Deus não está vendo. Aí Deus está dizendo, vinham profanar o meu altar, a minha casa de adoração, o meu lugar de adoração. Além de eles fazerem as coisas erradas lá fora, dizer mesmo assim, Deus não está vendo, posso adorar lá, fazer o que eu quiser lá fora e adorar o Senhor. Eu posso pecar e tomar a Santa Ceia, não tem problema. Eu posso fazer tudo o que eu quiser lá fora e depois eu venho adorar o Senhor, porque Deus não está vendo, não tem problema. E aqui, o que é que eles fizeram? Aí a Bíblia vai dizer mesmo assim, não só fizeram isso, mas ainda depois que saíram da minha presença, convidaram um amante para se prostituir com eles de novo. No capítulo 40, 41, está dizendo assim, chamaram um homem, se pintaram toda, pintaram, quer dizer, maquiaram, botaram umas vestes, ficaram toda bonita. E depois, o que é que fizeram? Além de estar adorando a Deus, eu vim adorar Santa Ceia, vou comer Santa Ceia, mas quando eu sair daqui, eu vou me vestir bonita, vou me maquiar e vou curtir lá fora. Que Deus é amor. Deus é amor, Deus não vai fazer nada comigo. Deus é misericordioso. Mas a Bíblia vai dizer que Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Tudo que nós faz aqui, Ele está vendo. Tudo que nós praticamos, Ele está vendo. Jonas tentou se desviar do caminho, tempestade. Jezabel pecou aqui, o que é que aconteceu? Eu vou colocar ela e seus filhos de cama.
Deus está vendo cada um de nós. Não adianta eu fazer coisa errada, mas você, e se esconder da presença do Senhor, sair daqui no domingo, agora eu vou ver meu futebol, agora eu vou ver minha fazenda, agora eu vou ver minha novela, agora eu vou ver meu filme, agora eu vou fazer tudo que é de bom, porque Deus está vendo o que nós estamos fazendo, minha irmã. Amém? Vou ler aqui para finalizar, tá bom? Só falta 3, vai ser rápido. Antes de 9 e 10 eu termino. Mateus 7, 21 vai dizer mesmo assim. Vamos finalizar, querido, tá bom? Vai ficar tudo bem. Isso é Deus falando conosco. E Deus me confrontou com essa palavra. Eu já vim quase um ano estudando uma palavra e Deus falou mesmo assim, não, é para trazer aquela. Falei, da carne ou do Espírito? Deus falou, do Espírito. Querido, Mateus 7, 21 vai dizer mesmo assim. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos o demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Isso é forte ou não é? Nem todos, querido. A Bíblia fala, analise o homem a si mesmo. Eu tenho que me analisar todos os dias. Você tem que se analisar todo dia, cada um de nós tem que nos analisar todo dia. Está dizendo, nem todos que me dizem, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Deus não está falando de quem está lá fora, bebendo cachaça, adorando outros deuses, tendo seus guias, suas entidades. Deus não está falando dessa pessoa, está dizendo, em teu nome eu expulsava demônio. Em teu nome eu falava novas línguas. Em teu nome eu curei os enfermos. Pessoas que naquele grande dia vão estar da presença de Deus. Deus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Você já pensou? Crente de caminhada de 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos. E quando chegar naquele grande dia, que Deus vai dizer, entre bendito do meu Pai, Deus vai dizer, epa, você vem para o lado de cá, querido. Você para cá. E a Bíblia vai dizer, ele apartará o seu rebanho, as ovelhas e os lobos para o outro lado. Aí vão dizer, mas eu expulsava demônio. Deus vai dizer, eu não te conheço. Por quê? Faltou intimidade comigo. Tu tinha mais intimidade com teus amantes do que intimidade comigo. Tu tinha mais intimidade lá nas coisas lá de fora do que comigo. Eu não te conheço. Não tem como eu amar, casar com uma mulher sem eu conhecer ela primeiro. Pode até casar, mas a gente tem que ter o quê? Primeiro conhecer, ter intimidade para saber quem é a pessoa que nós estamos casando. Aí o que é que Deus vai dizer? Eu não vos conheço, porque você não tinha intimidade. Ia para a minha casa, mas não tinha intimidade. Demônio nós expulsa no nome de Jesus, querido. Nós não temos nada nessa terra. Tudo que Deus nos deu, a unção, a cura, para curar, para expulsar demônio, é tudo dele, para ele, por ele são todas as coisas. Nada é meu e nada é seu. Tudo pertence ao Senhor. Então não adianta eu e você dizer que é nosso, não. Deus, quem nos concedeu fazer isso, mas ele vai dizer, apartai de mim que eu não tenho intimidade com você, você não tinha intimidade comigo, eu não era teu marido, nem tu era minha mulher. Estou falando no exemplo do espiritual. Então tu não tinha intimidade comigo, tu não conversava comigo, tu não se expressava, tu não falava comigo, não dizia o que tu estava sentindo para mim, tu não falava que tu estava doente, queria uma cura, queria uma libertação, tu não tinha intimidade comigo, como é que eu vou te conhecer? Então, apartai de mim. É isso que a palavra de Deus vai dizer. Vamos finalizar? 1 Pedro, capítulo 1, 18 e 19, para a gente finalizar, amém? Agora nós finalizamos. Sabendo que não foi com coisa corruptível como prata ou ouro, que vós foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais,
mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, a nossa salvação nós não paguemos nenhum preço. A nossa salvação foi Deus que nos deu. Nós fomos comprados, caro, sangue de Jesus. O sangue de Jesus, querido, quem nos comprou. Então saiba que cada um de nós presta conta a Cristo, ao Espírito Santo. Então se você está com algum amante lá fora, está na hora de rever os seus amantes. Coloquei os meus amantes espirituais. Pode ser uma novelinha, não faz mal. Ou pode ser um futebol, filme na TV, isso aí não faz mal. Não tem nada a ver, é o que nós falamos hoje. Isso aí não tem nada a ver. Porque não come tempo de ninguém. Melhor é o reality show, o Big Brother. Tem também a Fazenda, minisséries. Posso frequentar outras religiões, conversar com outras divindades, porque lá aceita de tudo. Posso ser o que eu... porque lá aceita tudo que eu quiser fazer, de tudo lá, pode fazer, está liberado. Pode ser as redes sociais, com Face, WhatsApp, Instagram, YouTube, etc. O meu trabalho pode também ser o meu amante. Para mim, estou cansado, cheguei em casa, estou cansado do trabalho. Não vou para a casa do Senhor hoje. A igreja todo dia é demais. Isso aí é fanatismo. É o que nós falamos, nosso dia a dia. O que nós fazemos. Ou os amantes espirituais dos nossos filhos. Um celular ou uma rede social. Ou pode ser um desenho da TV, não tem problema. Ou Thor, aquele que caiu do céu como um raio. Thor, querido, aquele desenho da televisão. Homem de Ferro ou Capitão América, esses são os amantes dos nossos filhos. Nós fazemos festa para eles. Entendeu? Capitão América, ou a Mulher Maravilha, conhecida como a Diana dos Efésios. A Mulher Maravilha é a Diana dos Efésios, querido. Ou pode ser o Harry Potter, aquele bruxinho. Ele não é mau, não, é um bruxinho bom, do bem. É um bruxinho do bem. E nós estamos botando para nossas crianças. Não tem nada a ver, não, né? Ou Batman, o Cavaleiro das Trevas. Batman, vamos fazer uma festa do Batman. Ou Mickey Mouse, ou traduzido, conhecido como Rato Mau. Ou Homem-Aranha, aquele que laça as pessoas. Aí a Bíblia fala, te livrarei do laço do passarinheiro e das pestes perniciosas. Ou Dragon Ball, ou jogos no celular, Free Fire. Então esses são os amantes espirituais que nós temos e às vezes nós não reconhecemos que essas coisas são amantes na nossa vida. Nós gastamos tempo com eles e nem damos quase tempo para Deus. Eu estava vendo uma pesquisa de um pastor, uma vez pregando, e ele dizendo que nós gastamos 8 a 12 horas no nosso trabalho, de 3 a 5 horas nas redes sociais, 1 a 2 horas às vezes, ou menos, com nossos filhos, com a nossa família. E o nosso tempo para Deus é 5 minutinhos, muitas pessoas. Muitas pessoas só têm 5 minutos para Deus. Eu vou dormir. Senhor Deus, me abençoa, me dá a noite abençoada, amém. Pá, vai dormir, pronto. E cadê a intimidade com o Senhor? E a nossa vida espiritual, como é que está? A nossa casa, nossa família, nossos filhos, o nosso exemplo. Amém? Querido, eu quero agradecer a oportunidade. Só que eu queria falar algo antes, rapidinho, tá, minha irmã? Posso? Amém? Querida, amanhã vai fazer 20 anos que Deus me deu alegria no meu coração. Minha filha especial, queria chamar ela aqui na frente. Pedir para a pastora orar pela vida dela.